rapaziada, olha aqui, hoje temos uma presença junto no vídeo. Estamos num cenário diferente também, eu tô tentando montar uns cenários legais aí pra gente fazer esses vídeos mais trocando um papo. E hoje quero trazer uma reflexão que muita gente tem interesse de saber. Como é a minha experiência morando sozinha aos 21 anos aqui em Porto Alegre, que é a capital, né, que eu moro. E falar um pouco também, trazer um pouco sobre os custos, o que eu gasto, o que eu não gasto. Bora lá que eu fiz aqui um roteirinho pra conseguir falar tudo pra vocês. Bom, morar sozinho, eu diria que é um grande desafio. Quando eu comecei a querer sair de casa e tal, né, ver como é que dava pra fazer pra ir morar em um lugar diferente do que eu morava com a minha família, a gente tem aquele pensamento do, nossa, quero morar sozinho, ter minha liberdade, vou fazer as coisas na hora que eu quero, quando eu quero, não tem que dar satisfação. Mas aí, meu filho, entra outra coisa, né? Criar responsabilidade. É aquele negócio do tio Ben lá do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é exatamente isso, tá? Tem coisas que a gente às vezes não pensa quando a gente mora com a mãe, com a avó, com o pai, sei lá, eu com quem, que são pequenas coisas do dia a dia que quando tu mora sozinho, tu tem que fazer, filho. Senão ninguém vai fazer por ti. Ir no mercado, fazer comida, limpar a casa, se tu tiver cachorro, cuidar do cachorro. Isso são coisas que parecem simples, gente. Eu falando, vocês podem pensar, nossa, mas isso é óbvio, né? Só que é óbvio na nossa cabeça, mas quando a gente mora sozinho, é totalmente diferente. Porque às vezes vocês têm aí o familiar, vocês têm a mãe pra fazer alguma coisa enquanto vocês fazem outra. Só que quando tu mora sozinho, tu tem que usar todo esse tempo pra fazer todas essas coisas e tu ainda tem que trabalhar, estudar, sei lá, eu fazer o quê. Então, a responsabilidade é muito maior. Quando eu fui morar sozinha, eu era muito nova, eu tinha 16 anos, eu saí de casa bem cedo. E, cara, pra mim foi meio que um divisor de águas, mas também foi muito difícil, porque eu tive que ir criando essa responsabilidade que de algumas coisas antes eu não tinha e ir aprendendo coisas novas. Tipo, morando sozinho, cada dia tu aprende uma coisa nova e tu aprende também a se virar sozinho. Tem aquela parte mais emocional, eu também acho, que é tu lidar com a solidão, se tu vai morar 100% sozinho, né? Tu tem que lidar com momentos que, cara, vai ser só tu e tu, ou vai ser só tu e a minha cachorrinha comer aqui. Isso é uma coisa que pra algumas pessoas pode dar uma pegada, essa questão de ficar muito sozinho. Às vezes eu, por exemplo, não tenho muito contato social, eu vejo pouco a minha família, inclusive. Então a maior parte do meu tempo eu tô alone. Eu tô só eu em casa, só eu fazendo as minhas coisas e a gente tem que aprender a conviver com a nossa própria companhia. Agora, acredito que seja a parte que as pessoas mais têm interesse, que vocês mais querem saber, na verdade, tá? E assim, gente, já vou falar que alguns números ali são basicamente, são meio estimados a média de que mais ou menos eu gasto por mês. E outra coisa também, gente, lembrem que cada pessoa tem uma realidade diferente, cada pessoa mora em um lugar diferente, não necessariamente o valor que eu pago aqui em certa coisa é o mesmo valor do que vocês, na cidade de vocês, aonde quer que vocês estejam. Então, lembrem disso, tá? Porque várias vezes eu acho que as pessoas têm muito essa trava de querer falar valores, porque daí abre barreiras para as pessoas poderem dar pitaco em tudo, sabe? E daí lembrem disso, gente, tá bom? Eu moro numa capital, então é diferente de alguém que mora no interior. Eu moro numa zona central, então, tá bom? Ó, pensa aí que cada coleguinha é um coleguinha diferente, tá? Bom, vou falar primeiro os meus gastos fixos de casa, tá? Que tipo assim, todo mês eu vou ter que gastar com isso, é inevitável. Aluguel. Eu pago R$1.400 de aluguel e sim, gente, eu sei que muitas pessoas vão achar caro, mas o aluguel que eu pago aqui é um dos mais baratos da região e até da cidade, tá bom? Eu tava vendo agora, recentemente, pra me mudar e eu simplesmente desisti porque o meu aluguel, só o valor do aluguel ia dobrar, triplicar, então é impossível, gente, pra vocês verem que isso já é um aluguel barato pra onde eu moro, tá? Condomínio, R$400, e o meu condomínio não tem nem elevador, pra vocês verem como as coisas aqui são caras, beleza? Luz, eu pago R$500, absurdo. Internet, 200, porque eu tenho uma internet boa, como eu faço live, como eu upo vídeo no YouTube, eu preciso de uma internet um pouco melhor. Mercado, em torno de R$1.000. Gente, se vocês vão no mercado, vocês sabem o valor que tá as coisas, né? Esses dias aí, que tava o ovo tava caro, né? Chegou a R$39,90 uma bandeja de 30 ovos. Eu posso até deixar a foto aqui pra vocês verem que não é fique. Então as coisas aqui são muito caras. Carne, frango, tudo. É tudo muito caro. Então, em média, R$1.000 por mês. Eu tenho o meu petzinho, que é a Pandora. Então eu tenho um gasto fixo com ela de ração, o tapetinho que ela faz xixi. Às vezes tem uma eventualidade que precisa comprar alguma coisa a mais ou precisa levar ela no veterinário. Então eu coloquei uma média de 250 por mês, porque ela também precisa de cuidado. Tem o gás, né, que eu uso pra cozinhar, que daí eu dividi, como eu troco a cada 3, 4 meses mais ou menos, eu coloquei uma média de R$50 por mês, porque um gás aqui é R$150.
Ai, como é legal, né? Plano de telefone, 150 pra ter internet e conseguir ligar fora de casa, né? E Spotify, eu pago R$27,90. E tudo isso dá um total de R$3.977,90 de custos fixos, tá bom? Coisas que, mano, eu preciso pagar todo mês. Não tem esse de, ah, não, esse mês eu não vou ter isso, esse mês eu não vou ter aquilo. São coisas básicas, digamos assim. São coisas que eu preciso. Eu tava assistindo um vídeo e eu acabei esquecendo de pontuar uma coisa. Gente, eu não coloquei na planilha porque eu não gasto com coisas assim fora do básico, que é tipo iFood. Eu não compro iFood, tá ligado? Se eu compro um a cada 2 meses é muito. Eu não saio de casa, então eu não gasto, tipo, pra, sei lá, jantar fora ou ir na balada. Ou academia também eu não tô fazendo no momento. Então são coisas que eu não gasto, esses gastos extras, sabe? A academia aqui é uma média de 250. Mas no momento eu não tô indo, pretendo voltar, mas por enquanto não é um gasto que eu tenho. E nem os outros aí que eu citei, que são mais de lazer, entretenimento. Esses são os meus custos básicos, tá, gente? Fora algumas eventualidades que às vezes acontecem, é inevitável, tá? Às vezes a gente tem imprevistos, ou às vezes a gente só, sei lá, parcela uma coisa no cartão e daí tem que pagar a parcela, sei lá, compra um tênis ou compra alguma coisa que foge ali do planejado. Isso acontece, né? Vai acontecer. Aí eu tenho custos relacionados ao meu trabalho, que são coisas que eu tenho que pagar pra trabalhar, que é basicamente assinatura de programas, que entra Adobe Premiere, Adobe Photoshop, pra eu poder fazer as edições e thumbs dos meus canais. Entra também plataforma de streaming, que eu tenho que pagar devido aos reacts que a gente faz na live. Então tudo isso eu juntei e deu 331,79. Eu tô trazendo até os centavos pra vocês verem, tá? Que não é um valor que eu tirei do infinito. Editor. Eu gasto com editor atualmente alguns vídeos, não são nem todos, de todos os canais, porque pra quem não sabe eu tenho 3 canais, então são alguns vídeos aí que eu pago editor e dá uns R$1.000 por mês, em torno, tá? Contador. Eu tenho uma pessoa que faz a contabilidade pra mim, porque hoje em dia, gente, eu sou uma empresa, né? Eu tenho CNPJ, eu tenho que pagar imposto, então eu tenho que pagar um contador pra fazer isso pra mim, R$340. Eu pago INSS pra um dia eu poder me aposentar, que custa R$166,98. Gente, a gente já vai pagando a nossa aposentadoria com 21 anos, tá? E consegue se aposentar só com 80, enfim. Aí tem um imposto que eu não coloquei porque ele varia, né, gente? Cada mês ele vem um valor diferente, então eu não tenho como falar especificamente, mas tem um imposto, que dá mais um total de R$1.838,77. Amigo, as coisas tão caras que nem eu falei pra você, gente. Isso aqui, pode ser que alguém fale, ah, mas tu não precisa pagar isso. Mas, gente, isso é o meu trabalho. Se eu não pagar isso, alguma coisa eu vou ter um problema. Ou eu vou parar de produzir pro YouTube, porque eu não vou pagar o editor. Ou eu não vou pagar o contador e daí ele não vai fazer mais minha contabilidade. Eu vou ficar devendo aí pro governo e depois eles vão me prender. Mas é basicamente isso. Ó, gente, eu falei dos meus custos e isso é custos como uma criadora de conteúdo, tá, gente? Eu acho que muita gente não imagina e acha que, não, só tendo uma câmera dá pra eu sair, gravar aí e era isso. Realmente dá no início. Mas depois, as coisas vão tendo que ter mais responsabilidade, tá ligado? Entra aí produção de conteúdo que tem muito gasto. Às vezes, que nem agora eu falei pra vocês, eu tenho 3 canais. Então, tipo, quase que fica humanamente impossível eu editar pra todos os canais, pra tantos vídeos que saem. Porque aqui, nos vlogs, não saem tantos vídeos, mas nos meus outros canais saem. Então, tipo, isso é um investimento pra te conseguir crescer mais, pra te conseguir produzir mais, pra te continuar crescendo e trazendo um conteúdo de qualidade, tá ligado? Eu acho que muita gente às vezes não pensa nisso, mas é uma coisa que existe, gente, o gasto pra tu produzir o conteúdo. Bom, gente, no fim, morar sozinha e ter a minha própria empresa, digamos assim, é uma experiência muito positiva pra mim. Eu não me vejo hoje de outro jeito. Esses dias eu até tava falando na live que eu não consigo pensar num futuro eu fazendo outra coisa. Tipo, eu parando de produzir conteúdo pro YouTube, fazendo live pra fazer outra coisa. Eu não consigo me ver trabalhando em outra área que não seja essa, sabe? Do audiovisual em si. Eu acho que também não dá pra negar que precisa de muita organização, tá? Tem que controlar gasto, eu acho que é o essencial, principalmente pra quem empreende ou quer começar a empreender. Tu empreender ou tu trabalhar com a internet é 8 ou 80, gente. Às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim. Tem meses que tu recebe tanto, tem outros meses que é tanto. Então isso pode afetar sim se tu não for uma pessoa organizada, se tu não for uma pessoa que tá pensando no futuro, porque outra coisa também que é uma coisa que eu reflito muito é que trabalhar com a internet, tu não sabe até quando vai dar certo. Pode ser que amanhã as pessoas acordem e elas decidam que elas
elas não querem mais te assistir, elas não querem mais te acompanhar. E acontece também. Só que daí, se tu não tava preparado pra isso, se tu não tem pelo menos como recomeçar, bate um desespero, tá ligado? É um negócio desesperador. Então sempre tá pensando no futuro, não fazer as coisas na emoção do momento, do não, azar, entrou esse dinheiro, eu vou gastar porque eu não tava esperando que ia vir tanto, então eu posso gastar, não tem problema. Sempre pensem, gente. Eu sei que quando a gente é mais novo também, a gente tem vontade de fazer muita coisa, mas é bom a gente ter o pezinho no chão, a gente se organizar, a gente pensar com calma, com estratégia também no que a gente vai fazer, com o que a gente vai gastar, aonde que a gente vai morar, porque também quando a gente vai pra um lugar, a gente não pode ficar um mês, 2 meses e decidir que a gente vai ir embora, né? Tem contrato, tu combina com o locador do imóvel, N questões. Mais uma vez, gente, vou pedir a compreensão de vocês, beleza? Pra lembrar que cada pessoa tem a sua vida, tá? Pode ser, eu tô falando a minha experiência, tá? Eu não tô falando que pra todo mundo vai ser isso, todo mundo vai gastar isso, vai ter os mesmos gastos e responsabilidades do que eu. Cada pessoa é uma pessoa, vocês vão morar em lugares diferentes, vocês vão ter experiências diferentes. Eu só tô compartilhando agora, eu com 21 anos, 2025, morando aonde eu moro agora, quanto é os meus gastos mensais pra quem tem interesse, pra quem tem curiosidade mais ou menos de saber como é, tá bom? E vocês, gente, já moram sozinhos? Tem vontade de morar sozinho? Vocês acham que o custo de vida tá alto? Vocês acham que tá tudo muito caro? Tá tudo na média? Ou aonde vocês moram, vocês acham que tá barato? Vocês querem continuar por aí? Eu também gosto de saber como outras pessoas fazem pra equilibrar as contas, né? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aí no canal, que estou tentando produzir mais aqui pra gente ter mais conteúdo, pra gente ter uma troca maneira. Não esqueçam também de me deixem perguntas aí, gente, porque eu tô querendo fazer vídeo respondendo as maiores perguntas de vocês, as melhores aí que eu selecionar. Então, se tu assistiu esse vídeo e já tem uma pergunta sobre morar sozinho, sobre conta, sobre empreender, sobre criar conteúdo, já deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo, beleza?